Olá, o Sintonia está no ar. Hoje vamos falar sobre direito, justiça, literatura, estilo de vida. O nosso convidado é o juiz convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Assis Brasil. Olá, doutor Assis, prazer tê-lo aqui no Sintonia. Prazer, um grande prazer recebê-los aqui na minha residência. Estou à disposição para qualquer pergunta. Doutor Assis, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. O senhor nasceu em Natal, fez o curso de Direito na UFRN. Como é que foi a vocação para o direito? Eu nasci em Natal, sou potiguar da Gema, né? E descobri a minha vocação para o direito logo no ginásio, porque antigamente, no meu tempo, tinha o primário e o ginásio, né? Que corresponde hoje ao primeiro grau. E como eu gostava muito de ler, e gostava muito das ciências humanas, história, geografia, sociologia, então eu senti que tinha vocação para a área humanística, especialmente para o direito. Não gostava de cálculo, de matemática, não tinha vocação para engenharia, e também não gostava muito de biologia, também, então não tinha vocação para as ciências médicas. A minha vocação sempre foi para estudar as humanidades, as ciências humanas. E o senhor teve alguma influência, assim, para seguir o curso de Direito? Não, influência de alguém da família, não. Eu tinha um ideal de justiça, né? Eu achava que a justiça, fazer justiça era um sacerdócio. E a minha intenção sempre era estudar, me formar em Direito e depois fazer o concurso de juiz. Porque eu tinha um ideal de justiça, como ainda tenho hoje, alimento hoje um ideal de justiça muito profundo. E por isso é que eu sou magistrado, sou juiz. E qual seria o ideal de justiça, doutor Assis? O ideal de justiça seria dar a cada um aquilo que a pessoa merece, né? Como tem aquele adágio antigo, né? A justiça é a virtude social por excelência, dar a cada um o que cada um merece. Porque, como eu disse na entrevista, na reportagem que eu fiz para a revista Ritos da nossa associação, a injustiça, mesmo em doses homeopáticas, mesmo em doses pequenas, envenena o coração do ser humano. Exatamente. Então, assim, com relação ao ideal de justiça, quando, por exemplo, um magistrado não consegue atingir esse ideal de justiça, em muitos casos ocorre injustiça, qual é o sentimento, doutor Assis? Quando não ocorre a justiça, para mim é um sentimento de frustração. Porque mesmo que a lei seja aplicada, mas se for em desacordo com a justiça, eu particularmente me sinto frustrado no meu sacerdócio, na minha profissão. Tanto assim que o nosso tribunal é um tribunal de justiça, não um tribunal legalista. E eu sempre nas sessões friso isso, né, que estamos aqui para distribuir justiça, porque a lei é fria, a lei é feita de uma maneira geral e abstrata. Não vai de encontro ao ser humano de uma maneira individual. A justiça não, a justiça é a aplicação, eu acho que a justiça é a aplicação da lei, no caso concreto, considerando o ser humano na sua individualidade. Agora o senhor está como juiz convocado do Tribunal de Justiça, como desembargador. Qual é a diferença entre juiz e ser desembargador? Olha, todos nós somos magistrados, né? Juiz, desembargador, ministros, todos nós somos magistrados. Agora a diferença é que o juiz de primeiro grau, ele julga individualmente. E o juiz de tribunal, ele julga coletivamente. Então, a possibilidade de fazer justiça nos tribunais é mais acentuada. Porque se duas cabeças pensam melhor do que uma, imagine 15, né? Então, eu acho que o ideal de justiça no tribunal é mais fácil de se fazer, porque se julga coletivamente, do que quando o juiz julga individualmente, que só a cabeça dele pensa. Agora, doutor Assis, o senhor falou que cursou o curso de Direito. O senhor sempre sonhou em ser juiz? Ou como já a famosa frase do doutor Caio Alencar, se nasce juiz? Eu acho. Eu acho que se nasce juiz, como se nasce militar e se nasce sacerdote. São três profissões muito parecidas. Magistratura, a caserna e a vida monástica, a vida religiosa. Eu acho que já se nasce juiz. E eu, como eu disse aqui a você, eu despertei essa minha vocação na adolescência, quando eu gostava de ler, gostava de ciências humanas e sempre buscava, tinha dentro de mim aquele ideal de justiça, né? Agora o senhor seguiu, antes do curso de Direito, o senhor trabalhou como vendedor de livros, né? Teve uma experiência também nessa área, como é que foi?
Foi muito válido, porque o meu primeiro emprego foi na livraria, na antiga livraria universitária, né, que não existe mais, do falecido Walter Pereira. Foi o meu primeiro emprego que eu consegui lá, eu era ainda estudante. Depois eu me formei, e antes de me formar eu fui ser auditor fiscal do Estado. Naquele tempo o nome era agente fiscal, hoje tem um nome bonito, auditor fiscal. Trabalhei 9 meses, fui trabalhar no interior. Depois fiz um concurso para auditor fiscal da prefeitura aqui, vim aqui para Natal, porque não gostava, não me acostumava com o interior, né? Eu nasci e me criei na capital, aí foi muito difícil a convivência com o interior. Depois eu tive que retornar para o interior como juiz, mas aí eu já estava mais amadurecido, já tinha conhecimento do interior, aí já estava um pouco acostumado. Então eu vim para Natal, fiz o concurso para o fisco municipal, fui auditor fiscal da prefeitura. Depois fui assessor jurídico do Estado, também por concurso. Depois procurador do Estado, passei só um mês. E depois, finalmente, juiz, que era o meu ideal. Mas não passei na primeira vez no concurso de juiz, não. Passei na terceira vez. Eu acho que eu venci pelo cansaço, né? Como certa vez disse um colega meu, né? Eu fiz 3 vezes, passei até na 4ª vez. Na 4ª vez que eu passei no concurso da magistratura. Agora, como é que era no início, quando o senhor começou na comarca, nas comarcas, como é que era o início até hoje? Assim, houve muito progresso, não só da justiça, mas também da própria sociedade em si. Ah, não tenha dúvida. A minha primeira comarca foi Janduís. Era muito longe de Natal, 300 quilômetros. A estrada não era de barro, né? Já era asfaltada, mas o problema lá é que a cidade era quente. Mas é quente tanto no sentido literal como no sentido figurado. É quente porque o calor lá é insuportável. E é quente lá porque a pistolagem lá é acentuada, tá entendendo? Existem muitos crimes de pistolagem lá em Janduís. Eu passei 2 anos lá. Eu considero que foi meu batismo de fogo. Tanto assim que eu tinha uma vida muito reservada, até porque o juiz não tem muita segurança, né? Então do fórum eu ia para minha residência. Eu me considerava o primeiro prisioneiro da comarca, porque eu não queria me expor diante daquele clima que vivia a cidade, que havia muitos crimes de pistolagem insolucionáveis. E o juiz termina se expondo. Exatamente. E eu não tinha a mínima segurança no fórum. Eu passei 2 anos em Janduís, mas foi muito bom porque enriqueceu a minha vivência como magistrado. Aí quando eu saí de Janduís, eu vim para o Agreste. O Agreste já é melhor porque não tem muita pistolagem. Vim para a comarca de Santo Antônio do Salto da Onça, que fica no Agreste. Não tem pistolagem, mas em compensação a disputa eleitoral é mais acirrada. Era mais acirrada do que em Janduís, o Agreste, né? Então é isso que eu digo. O juiz fica numa posição difícil porque tem que apaziguar, tem que tentar conciliar as partes, às vezes tem até que julgar. E depois a pessoa a parte que perde, a parte que perde a questão, fica com raiva do juiz. E passada a eleição, eles mesmos que brigaram anteriormente, fazem as pazes. E o juiz é que fica, a parte que perde fica mal querendo o juiz, entendendo que o juiz foi faccioso, foi parcial, etc. E um juiz não pode se envolver, digamos assim, com a população, doutor Assis, ou tem que ter aquele contato com a população quando está no interior? Não, o juiz tem que se envolver, né, com a população. O juiz não pode ser um ser encastelado como era antigamente, tem que haver o contato com o povo. Mas eu me reservava muito, porque também o juiz não pode se expor muito, não pode ter muitas amizades. Porque quanto mais amizade tiver, mais a sociedade vai interpretar de uma maneira diferente. Dizer que o juiz é faccioso, é parcial, protege fulano, persegue Beltrano. Então o juiz deve ter amizade, mas dentro de um certo limite. Não ter amizade íntima. Deve ter relacionamento, cumprimentar todas as pessoas, mas não de frequentar a casa, nem de participar de aniversários. Deve ter a sua postura de pessoa, de magistrado reservado, sem ser um ser encastelado como era antigamente. Um ser completamente antissocial.
E a gente continua a nossa conversa aqui com o juiz convocado do Tribunal de Justiça, doutor Assis Brasil. Doutor Assis, a gente já estava falando da experiência nas comarcas do interior. Do interior o senhor veio para a comarca de Natal, onde atua na área criminal. Qual foi essa experiência? Do interior eu vim para Natal, no ano 2000, onde eu estou hoje, até hoje, né? Sou titular da terceira vara criminal do Fórum da Zona Norte, já estou com 12 anos lá. E a minha experiência foi muito enriquecedora na área criminal, até porque também depois, a partir do ano 2005, 2006, eu comecei a ensinar direito penal. Então eu juntei o útil ao agradável, né? Eu judicava na área criminal e ensinava direito penal, levava e costumo levar meus alunos para as audiências, e foi um enriquecimento duplo, porque tanto na judicatura quanto no magistério universitário, a gente cresce tanto como ser humano quanto como profissional. A área criminal, ela é muito assim, exige muito do juiz como ser humano? Exige porque a violência é muito grande, principalmente naquela região de Natal, né, na Zona Norte, que existe muita violência, muitos homicídios, crimes sexuais e lesões corporais. Agora, quase tudo por conta da droga, né? O tráfico de droga é imenso, tá entendendo? E a violência que existe lá, 90% é resultante do consumo das chamadas drogas ilícitas. Doutor Assis, o senhor como professor também do curso de Direito, vamos falar um pouquinho também dessa área. As pessoas hoje, não sei se é modismo, mas estão buscando mais fazer o curso de Direito. É por vaidade, ou é por vocação, ou é por questão de mercado também? Não, eu acho que a pessoa quando já tem uma profissão, seja médico, engenheiro, contabilista, muitos deles fazem o curso de Direito apenas por uma questão de vaidade. É inadmissível a pessoa formada em medicina, um médico, com a clientela muito, grande aqui em Natal, conceituado, querer fazer o curso de Direito. É pura vaidade, porque é difícil um advogado, um juiz, passar no vestibular de medicina. Agora, por quê? Porque o conhecimento é aberto para muita gente. Basta o cidadão ter um curso superior, seja qual for, entra sem vestibular na faculdade. O curso de Direito tornou-se muito vulgarizado, muito massificado, o que é prejudicial. E por isso que existe o exame da OAB. Porque realmente todo mundo hoje quer fazer direito. No meu tempo não havia isso, só havia direito na Universidade Federal, e quando o estudante não passava aqui em Natal, ia fazer em Sousa, na Paraíba, né? Que depois pedia transferência para Natal. Hoje não. Em qualquer esquina, em qualquer bairro, em todos os bairros de Natal, não só de Natal, mas do Brasil todo, de todos os estados do Brasil, tem curso de direito em cada esquina da rua. É uma coisa massificada, uma coisa vulgarizada, e muitas pessoas não têm a mínima vocação para o direito, já tem uma profissão definida, é médico, engenheiro, economista, e fazem direito apenas por uma questão de vaidade, porque sabem que podem ingressar no curso de direito sem vestibular, o que é lamentável. O que atrai tanto o curso de direito, então, para essas pessoas que já têm outros cursos? Eu acho que primeiro a vaidade. Além da vaidade. Depois da vaidade, eu acho que o conhecimento jurídico que abre a inteligência do ser humano, e algumas vezes realmente a pessoa se frustra na profissão que escolheu, né? Algumas vezes. Então, realmente descobre que tem a vocação para o direito e faz um curso de direito, até porque as opções são inúmeras, né? O direito, a pessoa pode ser juiz, advogado, promotor, procurador, delegado, e os salários são atraentes. E algumas vezes, realmente, a pessoa tem uma vocação, faz um curso, descobre que não tem a vocação para esse curso e depois resolve cursar direito. Mas, na maioria das vezes, pela minha experiência de professor, é apenas por vaidade mesmo. Agora, o senhor como professor, o que é que, digamos assim, é necessário para a pessoa fazer direito? Ou seja, para se descobrir realmente vocacionado? Olha, eu acho que, como eu disse, a pessoa para seguir direito tem que ter a vocação já dentro de si, principalmente para se quiser seguir a magistratura, porque o juiz já nasce feito, não se faz juiz. Está entendendo? Tem que gostar das ciências humanas, tem que gostar de ler, tem que gostar, tem que ter, se quiser, tem que ter um ideal de justiça dentro de si para poder seguir a magistratura ou o Ministério Público, ou até mesmo a advocacia. Tem que trazer aquela aptidão dentro de si para poder cursar o direito e ser um profissional bem-sucedido na área jurídica. Agora, como magistrado, julgar não é fácil. Envolve vidas, outras pessoas. Qual é, digamos assim, a maior dificuldade para um juiz no ato de julgar? É exatamente o ato de distribuir justiça, tá entendendo? Porque, como você disse, é muito difícil julgar o semelhante.
Assim, tanto assim tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus disse que não julgueis para não serem julgados. E é realmente muito difícil, porque lida com a vida do ser humano, com o patrimônio, com a liberdade, com bens de incomensurável valor para o ser humano. O juiz realmente, por isso que eu digo que é um verdadeiro sacerdócio exercer a magistratura, porque fazer justiça não é uma atividade fácil, requer um grande desprendimento por parte do ser humano. Agora, o senhor que atuou em várias comarcas, hoje está como desembargador. A gente sabe que antigamente a figura do juiz era uma pessoa assim, muito inacessível, né, muito distante da sociedade. O senhor acha que também isso vem mudando ao longo do tempo? O juiz tem conseguido se aproximar mais da sociedade? Perfeitamente. O juiz deixou de ser um ser encastelado, que vivia, que era inacessível para a população. Hoje existem vários programas, inclusive o nosso próprio Tribunal de Justiça, desenvolvido pela desembargadora Maria Zeneide, Justiça na Praça, desenvolvido por outros magistrados. Hoje, o contato com o juiz, com a população, é de fundamental. O juiz deixou de ser um ser encastelado. Agora, eu digo sempre, não pode ter uma amizade profunda, íntima com as pessoas, porque até porque isso vai prejudicar o próprio exercício da judicatura. Tem que ter uma amizade formal com a população, sem ter amizade íntima com ninguém, porque pelo seu ato de julgar, pode ser que porventura essas pessoas que o juiz tem alguma amizade íntima, venha figurar num processo que o juiz tenha que julgar, e o juiz vai ter que alegar suspeição por amizade íntima. Então eu acho que o juiz deve ter contato com a população, mas deve ter uma amizade meramente formal com os jurisdicionados. O que o senhor acha da atuação do CNJ? Olha, o CNJ foi o grande marco da justiça brasileira. Eu digo com toda sinceridade, o CNJ, apesar de algumas críticas que fazem, eu acho que o CNJ democratizou o poder judiciário no Brasil. Principalmente o acesso dos juízes de primeira instância aos tribunais. Eu acho que essa obra do CNJ, eu agradeço, eu acho que o grande mentor do CNJ foi o ex-presidente Lula. Eu não sou adepto do PT, até porque, como já magistrado, não tenho partido político, mas eu me lembro muito bem que o ex-presidente Lula, no primeiro ou no segundo ano do primeiro mandato dele, disse o seguinte, na mídia, na televisão: vamos abrir a caixa preta do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário era um poder encastelado, principalmente nos tribunais superiores. Os juízes de primeira instância não tinham acesso aos tribunais de segunda instância ou de terceira, como hoje eu tenho. Então, eu agradeço isso ao CNJ. O CNJ foi quem veio democratizar o Poder Judiciário, não só em relação ao Poder Judiciário com relação à população, mas dentro do próprio Poder Judiciário. Porque os juízes de primeira instância, que eu chamo os juízes da planície, não tinham acesso aos juízes de segunda instância, que eu chamo os juízes do Planalto. E sem falar nas montanhas, né, que são os tribunais superiores lá de Brasília. Então os tribunais hoje estão mais acessíveis para os próprios juízes? Perfeitamente, porque o acesso para a convocação é mais fácil, é mais democrático. O magistrado se inscreve numa lista e depois é convocado pelos critérios de merecimento ou antiguidade. Não tem aquela escolha que antigamente era feita antes do CNJ, que era uma escolha feita diretamente pelo desembargador, pelo ministro, de sua cota pessoal. Hoje tem que obedecer a uma lista pré-determinada onde os magistrados se inscrevem e esses magistrados são convocados para os tribunais superiores, de segunda ou de terceira instância, através dos critérios de merecimento e de antiguidade. E como é que tem sido essa experiência de juiz agora como desembargador lá no Tribunal de Justiça? Muito, muito válida para mim. Tá entendendo? A minha atuação no tribunal realmente veio, eu digo, sei lá, rejuvenescer a minha vida. Tá entendendo? Porque lá eu tive a oportunidade de julgar coletivamente, porque antes eu julgava só singularmente, individualmente. E como eu já disse aqui na reportagem, julgar coletivamente, existe a possibilidade de fazer mais justiça, tá entendendo? E me enriqueceu profundamente lá, o convívio com os pares, lá, os juízes, os desembargadores do tribunal, e a gente se engrandece, se enriquece, tanto como ser humano, quanto como magistrado.
Como é que então fica essa experiência, assim? O que o senhor pudesse destacar para o resto da vida essa experiência, esse enriquecimento? Fica marcado para a minha vida toda, porque eu tenho a oportunidade de julgar coletivamente, de julgar os recursos, de conhecer aquelas ações que são julgadas originalmente pelo tribunal. Tem aquele convívio semanal com os magistrados, com os desembargadores. Aquilo nos engrandece bastante e a gente se sente, parece que está renascendo na atividade da judicatura. E a gente continua a nossa conversa aqui com o Dr. Assis Brasil, num lugar agora bem especial, né, Dr. Assis? Isso, perfeitamente. Onde tem várias coleções de documentos, fotos ao longo da vida. Isso. Explica um pouquinho qual o significado, então. Isso aqui é um ambiente sagrado da minha residência, porque aqui eu coleciono os meus álbuns da minha vida de juiz, convites, ofícios, telegramas recebidos, convites de casamento, convites fúnebres, notas de falecimento, missa de sétimo dia, tudo isso guardado de uma maneira bem organizada em cada álbum de uma maneira separadamente. E por que o senhor resolveu guardar desde telegramas, convites de casamento ao longo desse tempo todo? Porque também eu tenho o vírus de ser colecionador. Eu gosto de colecionar as coisas, tá entendendo? Para mim é um divertimento. E por isso que eu coleciono desde as coisas mais antigas até as coisas atuais. Então, nesse armário aqui tem todos os álbuns, tudo catalogado, o senhor sabe todos os álbuns. Isso, perfeitamente. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui. Esse daqui, por exemplo, são convites de casamento. Isso, perfeitamente. Convite de casamento. O primeiro data de agosto de 1974. Foi o primeiro convite de casamento que eu recebi no meu nome. Aí vem agora o dezembro de 1977, certo? Agora vem maio de 1978. E o senhor lembra de cada, por exemplo, de cada casamento desse? O senhor foi a todos? Quase todos. Quase. Quando eu não fui, eu mando sempre um telegrama, até o mais recente, né? Que aconteceu no mês de agosto agora. Inclusive eu fui padrinho aqui, aconteceu no dia 18 de agosto de 2012, em João Pessoa, Paraíba. E qual o significado para o senhor, quando o senhor começa a reler e ver, por exemplo, o convite desde 1974 até hoje? Passa uma história também na sua cabeça? Perfeitamente, eu recordo, né? Recordar é viver, eu rememoro todas as solenidades, todos os acontecimentos. Está tudo guardado, não só dentro da minha mente, dentro do meu coração, mas aqui nos álbuns, de uma maneira bem concreta. E também tem o álbum de homenagens ao senhor como juiz de direito. Como juiz de direito. Exato, vamos ver. Exatamente, está aqui o álbum da minha carreira, da minha vida de juiz. Tem vários volumes, porque eu já tenho quase 20 anos de juiz. E o primeiro aqui, Francisco de Assis Brasil, Convites e Outros Juiz de Direito, volume 1. O primeiro aqui, um ofício que eu recebi, assinado pelo então Procurador da República, Dr. Armando Holanda, datado de 5 de janeiro de 1994. Ao cumprimentá-lo pela investidura no cargo de juiz de direito, almejo-lhe uma judicatura brilhante, marcada pela honradez, senso de justiça e em sintonia com os anseios da sociedade. Então isso foi quando o senhor foi empossado juiz de direito? Que fui para a comarca de Janduís. Foi o primeiro. Aí vem a sequência toda. São 7 ou 8 volumes, até o último que eu tenha recebido. Aqui é a minha vida de juiz concretizada, formalizada através desse álbum. Aí tem homenagens, títulos, solenidades, né? Tudo que envolve a carreira de juiz. Exatamente, que envolve a minha carreira de magistrado, certo? O senhor já pensou em escrever alguma coisa sobre isso, doutor? Já. Eu escrevo minhas memórias, tá entendendo? Não sei se vou publicá-las em vida, ou vou deixar para os meus filhos publicá-las depois que eu falecer. Mas as minhas memórias já estão sendo redigidas, digitalizadas. E nessas memórias, o que é que o senhor gostaria de destacar de referência para o juiz Assis Brasil?
como pessoa, também como juiz? O meu trabalho, o meu sacerdócio como juiz, acredito que desenvolvi a judicatura com honradez, com inteligência, dentro dos meus limites, tá entendendo? Espero um dia me aposentar, né? Quando eu atingir não a compulsória, a expulsória, que vai ser muito lamentável para mim, e deixar um legado para os meus filhos, né? Fui um magistrado vocacionado, porque eu acredito que nasci para ser juiz. Como é que o senhor faz todo esse armazenamento? É um momento de lazer, o senhor fica aqui horas e horas armazenando, guardando, conservando, porque também tem a parte de conservação. Exatamente. É um trabalho de paciência, né? Um trabalho de paciência e de tenacidade, de perseverança. Porque sempre que eu recebo um ofício, um convite, um telegrama, um convite de casamento, eu não rasgo, eu não jogo num canto, dentro da gaveta, eu coloco dentro do respectivo álbum. Porque vai exatamente enriquecer aquele álbum, vai tornar aquele álbum, vai ser mais um documento que vai enriquecer aquele álbum. E o senhor tem momentos assim também de reviver, ou seja, de vir, olhar, tal data que aconteceu isso? Exatamente. Inclusive eu tenho o álbum também das pessoas falecidas, né? Também. De missa de sétimo dia? Vamos ver então. Álbum dos falecidos, volume 1. Tem até a foto do presidente Getúlio Vargas. A foto do ex-presidente Getúlio Vargas. Está entendendo? Fotos que eu guardo aqui, que eu coleciono. Aqui era uma madrinha minha que faleceu. Às vezes eu vou numa missa, recebo um santinho, guardo. Está entendendo? Até os mais recentes. Porque aqui são 3 volumes. Até certidão de óbito. Tudo. Eu vou lhe mostrar aqui só o volume 3, que é o mais interessante desse álbum dos falecidos. O volume 3, deixa eu ver se eu localizo aqui, 2, 3, que é o mais recente. Vamos colocar aqui o álbum. Álbum dos falecidos, é o mais recente, de 27 de outubro. Está aqui. Então... Tem até uma carta também, né? Eu vejo um jornal, vejo a nota de falecimento. Se eu tiver tido algum vínculo com a pessoa de amizade, de coleguismo, então eu recorto a notinha e escrevo alguma coisa. Aqui. Aí isso fica só para o senhor? Fica só para mim. Certo. Olha, a nota assim, lembranças da pessoa. A nota do 7º dia do Dr. João Olímpio Filho, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele faleceu em 2009. 2009. E vem mais recente, está entendendo? Também conheci essa pessoa aqui. É como se fosse uma homenagem que o senhor prestasse à pessoa. Exatamente, que é uma homenagem que eu presto à pessoa. Até o mais recente. Qual foi? O professor Raimundo Nonato Fernandes, foi meu professor no curso de Direito, que faleceu recentemente. O senhor vai também para o velório? Às vezes. Geralmente? Às vezes eu vou. O mais recente, o doutor Donaldo, também trabalhamos juntos no Conselho Municipal de Contribuintes. Casualmente, eu abrindo o jornal, o Diário Natal, vi a notinha de missa 7º dia dele, me lembrei dele. Tem que ter havido algum vínculo entre a minha pessoa e a pessoa falecida. Não é que eu coleciono todas as notas de falecimento. Exato. Tem que ter havido algum vínculo de amizade, eu ter conhecido, para eu poder recortar a notinha e trazer aqui para o meu álbum. Então o senhor já se deparou, por exemplo, no jornal, o senhor abriu e viu lá, não sabia nem que a pessoa tinha falecido. Então já teve eu não sabia que ele tinha falecido. Eu vi quando abri casualmente o jornal e vi a nota, já o convite para a missa 7º dia. Eu recortei e coloquei aqui no meu álbum. O senhor gosta de colecionar principalmente momentos, assim, por exemplo, desde do nascimento, da vida da pessoa até o falecimento. Tem algum significado especial, doutor Assis? Eu acho que a vida é feita de momentos, né? Eu acho que aqui é uma maneira de eternizar aquele momento. Seja um momento de felicidade, seja até de tristeza, como o falecimento de algum amigo, de algum colega. É uma maneira de eternizar aquele momento, aquela vivência que eu tive com aquela pessoa, tá entendendo? Eu guardo sempre, fica guardada dentro da minha mente, do meu coração e também nos meus álbuns. Então o senhor pode se definir como um colecionador da vida? Eu sou exatamente um colecionador da vida.
E a gente agora também continua mostrando outro lado do Dr. Assis Brasil, não só de colecionador da vida, agora também de objetos de relíquia, Isso. como a gente viu aqui, uma máquina elétrica. Tem a máquina da datilografia elétrica, aqui é a manual. Temos aqui a máquina Singer, máquina de costura Singer antiga que pertenceu à minha mãe. Esse tinteiro aqui é bem antigo. De família também, né? Temos aqui o rádio portátil que chamavam transistor, né? Uhum. Que é bem antigo também. E outros objetos antigos, como vocês podem ver. Esses objetos que o senhor conserva, preserva, é para, digamos assim, uma identidade também? Exatamente, porque eu gosto de colecionar, eu gosto de preservar essas coisas. Sabe a história, né, a evolução também, por exemplo, da máquina que nem existe mais hoje? Exatamente, não existe mais, hoje tudo é o computador, né? Mas fica aqui no meu pequeno museu, conservado. E o senhor tem o cuidado de conservar, de guardar, de manter todo esse material? De fazer a manutenção, fazer a limpeza. Sempre eu costumo fazer a limpeza, para ele não se deteriorar. Agora, doutor Assis, todo esse objeto, o senhor pretende um dia, digamos, que fique para as futuras gerações? Espero que fique para os meus filhos, né? Espero que eles saibam conservar essas coisas antigas como eu conservei. Agora também o senhor escreveu um livro sobre a área de direito, né? Um livro, Isso. A Incriminação do Aborto e seu julgamento pelo juiz Foi singular. uma dissertação que eu fiz no meu curso de especialização, feito pela SMARN, juntamente com a ANP. Aí eu transformei isso num livro que eu lancei, distribuí para os colegas. Teve um lançamento no ano 2005. E ficaram aqui alguns exemplares. Um livro que eu escrevi. Além de escrever esse livro, que foi uma parte da especialização, o senhor gosta também de escrever discursos, né? Isso, perfeito. De homenagens, de despedidas, em solenidades. Qual, digamos assim, a importância de um discurso, doutor Assis? É uma homenagem que a gente presta à pessoa que é referência do discurso, né? Uma homenagem pessoal, singular, que a gente presta ao homenageado. E eu sinto muito prazer em redigir e fazer o discurso quando eu entendo que aquela pessoa deva merecer aquele discurso. E o que é que tem que ter um discurso? Tem que ter emoção? Principalmente? Principalmente emoção, né? Tem que ter emoção. Principalmente se for um discurso de despedida, né? Um discurso de aposentadoria, de despedida, tem que ter realmente emoção. Agora vamos falar um pouquinho também da sua vida. O senhor teve 3 filhos, todos seguiram a carreira de direito ou não? Não, tenho 3 filhos, um é médico, formou-se em medicina, o mais velho, o do meio formou-se em direito e a filha mais nova está estudando medicina, está terminando medicina na Unip. Então 2 seguiram a carreira médica e um de direito. Exatamente, perfeito. Para a gente terminar, gostaria que o senhor deixasse uma dica de livro para quem está nos assistindo. Não só da área jurídica, mas também pode ser de outra área. Olha, você está me fazendo essa pergunta, eu já pensei em alguns livros, mas como eu tenho uma simpatia muito grande pelo kardecismo, pela religião kardecista, um livro que me impressionou muito foi um livro intitulado Memórias de um Suicida, escrito pelo espírito de Camilo Castelo Branco. Porque, como eu disse, eu me identifico muito com o kardecismo, com as teorias da religião kardecista. E o livro que Camilo Castelo Branco escreveu, que Camilo Castelo Branco foi um escritor português de grande nomeada, e que no final da vida ele pôs termo à vida em razão da cegueira que cometeu, o livro que ele escreveu no Além, Memórias de um Suicida, para quem crê no kardecismo, fortalece mais essa fé na reencarnação, na vida após morte. E para aquele que não crê, é uma maneira daquela pessoa acreditar, simpatizar com o kardecismo, que eu acho que é realmente a única fé que justifica a passagem do ser humano pela Terra, porque explica todas as diferenças existenciais do ser humano aqui no planeta Terra. Se a pessoa nasceu com alguma deficiência, é paralítica, cega, é um karma que a pessoa pagou de outras encarnações, está entendendo? E tudo vai de acordo com a sabedoria divina, com a inteligência divina, que é um Deus sábio e onipotente que existe. Ok, muito obrigada, doutor Assis. Para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todo mundo que nos assistiu. Não, eu agradeço, né, a visita de vocês aqui na minha residência. Sempre é um prazer conversar com você aqui. E foi uma maneira de eu colocar um pouco da minha vida, né, da minha vida aqui particular e mesmo profissional,
para que todos os meus conterrâneos, os telespectadores, possam tomar conhecimento da vida de um magistrado, né? Ok, muito obrigada, doutor Assis Brasil, pela entrevista aqui no Sintonia. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo programa.